Você veio aqui para dizer algo em que a gente não perguntou? A gente tocou em vários assuntos legais, né? Não, só pro pessoal ficar mais animado e em ser menos reativo e mais proativo. Era uma empresa, assim, que eu queria muito trabalhar. Porque eu sentia que era meio que uma extensão minha trabalhar ali. E quando eu fiz essa entrevista com outros 3 profissionais, eu senti que a cultura da empresa ia me forçar a ser uma pessoa que eu não seria. Eu não estaria bem comigo mesmo. Então, por mais que eu entregasse, aquele ambiente ia me forçar a ser alguém que eu não era. E isso ia me deixar triste ou magoado, enfim. Eu decidi não aceitar. E foi difícil. Eu vou ser polêmico. Eu acredito que empresa não só existe para dar lucro. Eu acho que ela tem que... É um dos pontos que ela tem que ter. Mas ela também existe para proporcionar uma solução para um problema. E o ser humano, através dos skill sets divinos dele, é onde vai ajudar essa empresa a alcançar essa solução de problema. Eu tive uma conversa boa com meu irmão sobre isso. Eu não acredito em networking. Eu acho que as coisas vão acontecendo de forma natural. Não assim, eu vou num evento e lá... Eu não sou esse cara. Eu não simplesmente vou num evento e vou... Oi, tudo bem? O tempo tá ruim. Não, eu não sou eu. E eu tenho isso dentro de mim quando eu preciso, mas eu preciso ser a melhor versão minha. Não preciso ser fake. Ser fake. Mas, cara, tava tão gostoso lá, né? Tava. E um dos meus objetivos é, cara, eu vou falar um pouquinho com cada um pra entender o nome, pra eles lembrarem. Olha, se você estiver passando por isso, eu também passei, pode entrar em contato, a gente vai trocando. E nessas trocas é quando a gente diminui que a gente multiplica, né? Eu tô até pensativa aqui. Fiquei pensativa com essa conversa. Tô até assim pensando, como que eu vou descrever, né, nesses segundinhos aqui que eu tenho com vocês antes de vocês assistirem o episódio completo. Difícil pôr esse episódio numa caixa, assim. A gente conheceu o Felipe Uliani aí, né, nos eventos de remuneração. O pessoal que foi aos Estados Unidos conheceu ele lá. Eu tive o privilégio de conhecê-lo aqui. E posso dizer assim, ó, a conversa, ela se baseou em 3 pilares: coragem, dúvida e decisão. A gente, em volta desses pilares, a gente desbravou aí toda a experiência que o Felipe tem em remuneração e também a experiência que ele tem de vida. Ele trouxe muita sabedoria, muitas reflexões pra gente. E o mais interessante é que, se você já acompanha aqui, você sabe, né, que eu falo que a gente não separa a vida profissional de pessoal, né, que é difícil a gente fazer essa separação. E eu vi isso no Felipe. Eu vi o propósito dele exercido tanto na pessoa física quanto a jurídica. Eu espero que você ouça essa conversa e sinta isso também. É um profissional de remuneração, ele trabalha hoje lá nos Estados Unidos e ele contou também como essa experiência de estar à frente de um time como esse, num país diferente e também sendo responsável aí pelas operações das Américas, né, tanto do Norte quanto do Sul. E, enfim, uma conversa profunda. Espero que você aproveite, assim como a gente aproveitou por aqui. Bora lá? Então se fechou. Felipe Uliani, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso, total. Prazer é nosso e vou repetir o que eu já havia dito. Você quebrou os protocolos porque, além de trazer presentes... Deixar a gente mal acostumado, né? Mal acostumado, ó. Pra quem não sabe, o cara trouxe um charuto, meu. E, ó, e não é qualquer um, não. É um Romeu e Julieta. Pra quem gosta aí vai saber do que eu tô falando. Mas tem gosto de Romeu e Julieta? Não, eu não sei. Não tem. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá ouvindo aí também não sabe. Boa, não tem. Mas por é que um que chama Romeu e Julieta? Cara, boa, é cubano o Romeu e Julieta, cubano. cara. Ele deve se inspirar na história, né? Deve ter alguma relação, assim. Eu não sou um cara que conhece muito da história dos charutos, mas eu sei que é um cubano. Pesquisa aí pra gente Vou enquanto pesquisar. isso. E você pagou a conta do restaurante, cara. Não, aí não dá. Feriu todas as... Você feriu todas as regras de um brasileiro. Será que é porque é o tempo que você tá longe? Como que vocês se sentiram? Abençoados. Eu curti. Por isso que eu te agradeço. Você viu que... Foi assim que eu me senti quando eu saí do Brasil. Cara, que legal, cara. Mas olha, você viu que uma coisa, né? Eu brinquei, cara, por que você fez isso, tá, não sei o quê. Mas depois eu bati no seu braço e falei, obrigado. Porque eu aprendi isso uma vez, cara. Eu não vou me lembrar com quem agora. Mas eu discuti muito com a pessoa no sentido dela fazer essa parada. Ela falou assim, meu, me deixa abençoar, cara. Recebe a bênção. Exato. Aí eu falei assim, Receba. caraca, mano. Eu parei na hora, falei, obrigado.
Curti muito. E eu curti muito essa parada. Mas esse é um lance que eu aprendi muito lá fora também, a aceitar ser abençoado. Uhum. Aqui a gente é um país abençoador, É. mas a gente não consegue, às vezes, aceitar ser abençoado, aceitar receber um elogio. Uhum. E isso é uma evolução. Cara, esse do elogio é curioso, né? Porque geralmente o brasileiro, quando você elogia... Por exemplo, teve um rapaz que sentou aqui e num dos podcasts que a gente gravou, e ele tava com a blusa da Diesel, né? Daí eu falei, aí eu comecei a brincar com ele, eu falei assim, cara, e essa tua jaqueta da Diesel? Diesel, eu sei que... Aí ele falou assim, comprei num brechó. Já diminuiu. Exatamente. Aí eu falei justamente, por que você diminuiu? Cara, não importa onde você comprou essa jaqueta, entendeu? Eu quis fazer isso, mas, cara, você é muito inteligente. Não sou não, cara. O que acontece? Você conseguiu perceber de fato? Que nosso povo é meio assim. E os americanos têm diferença nisso, aceitam. Obrigado, você é um cara muito inteligente, muito obrigado. Como é que é? É isso aí, eles aceitam. É mentalidade. Quando você faz alguma coisa, eles falam obrigado. E para por aí. Parece que a gente tem problema com Eles silêncio. não falam nenhum você também? Porque também tem isso, né? O Alguém fala o só, problema não, com o obrigado, silêncio. você também. Olha o lance com o silêncio, exatamente. Eu acho que a gente tem um pouco de problema com Tem. silêncio. É. E o silêncio é poderoso. Muito. E eles sabem quem eles são, eles estão felizes com isso. Pode crer. E eles tocam a vida assim. Essa noção de nação é uma parada, é uma construção social muito interessante, né? Porque, de fato, se a gente parar a pensar no ser humano, todos nós somos seres humanos, temos condição de racionalizar as coisas, né? Só que essa divisão que existe dessa fronteira política determina, e os americanos abraçam muito isso, né? A questão de nação, de pátria, cantam um hino, respeitam pra caramba esse momento. E a gente vê, por exemplo, alguns problemas no Oriente ali, quando a gente vai olhar para a Ásia, pega aqueles países todos que se desmembraram da União Soviética e depois cada um se demarca uma fronteira, só que de fato as tribos, os clãs que ali existem, eles às vezes estão no meio, entre um e outro. Fala, cara, de que país você é? Não me interessa, porque essa divisão política aconteceu politicamente. A minha nação, o meu povo está relacionado com a cultura, com a história, com algum antepassado muito específico, né? É um desejo, né, do ser humano se identificar. O meu filho começou a fazer, eu tenho um filho. Como é o nome dele? David. David. Quantos anos o David tem? Hoje ele tá com 10. O famoso anos. Davi. Que é um nome fácil em português e inglês. E ele entrou nos escoteiros, né, no Boy Scouts. E é muito legal quando eles se vestem e eles vão fazer alguma programação, tipo, eles vão na frente do Walmart vender pipoca. A pipoca no Walmart é $1,50. Eles vendem por 7. E as pessoas vêm e compram mais de uma e perguntam cadê seu pai. Eu lembro quando eu estava na sua idade fazendo isso. Muito legal que você está fazendo isso com seu filho. E eles dão super apoio, sabe? E às vezes, não, eu não quero comprar nada, quero só fazer uma doação. Porque é para uma coisa maior. Então eles têm essa ideia e eles são assim. E eu acho isso fantástico. Cara, esse é um ponto. Eu vejo também as pessoas que são reserva do exército. Como é o nome? Tem esses militares ali que são reservistas, né? Reserva, veteranos. Veteranos, isso. Vocês chamam bem assim, né? Todos os eventos, eu assisto os jogos da NFL, esses torneios, os caras têm um momento também de... Porque é um país de guerras, né, cara? É um país que tem nisso muito forte, assim... O que te chocou nessas diferenças culturais? Quando você saiu daqui? Você tá há quanto tempo lá? Então, vai fazer 16 anos. 16 anos. Falando um pouco sobre os veteranos, eu trabalhei em várias empresas, customer facing, mais de consultoria, mais de IT. E todas as empresas que eram customer facing, que tinham stores, assim, que tinham lojas, todas dão suporte e desconto para os veteranos e tem orgulho de... Então, assim, é parte do onboarding das pessoas quando vai vender. Fala assim, você é veterano, tá aqui um desconto, tem sempre um cupom especial, tem sempre alguma coisa na loja. Porque eles são muito orgulhosos mesmo dessas pessoas. É muito doido isso. Alguns sofrem também, né? Eu vejo muita gente nessa linha dos veteranos também em situações difíceis, né? Sim. Então... Tem várias empresas que têm não uma cota, mas eles querem dar algumas posições para os veteranos para ajudar a recolocar eles no mercado. Entendi. Né? Mas realmente tem muita gente que volta um pouco diferente da guerra, né? Mas em todos os lugares que você vai, tipo, até fast food também do mesmo jeito. Você é veterano, vou te dar um desconto. Você vai embarcar no voo,
vocês vão embarcar primeiro. Uhum. Às vezes, na igreja, vamos uma salva de palmas para os veteranos que estão aqui, levantem. E é aquele orgulho mesmo da pátria. Cara, isso é muito doido, né? Caracteriza demais. Ter uma noção de pátria, isso acho que começa a dar um propósito. Eu vejo hoje o Brasil, assim, cara, eu não sei, cara. Também a forma de entender pátria do brasileiro, eu acho que teve algumas bengalas. Eu vou chamar de bengalas, que é bem isso. Um povo, assim, que tinha referência por algumas pessoas. Eu idolatrava algumas pessoas no sentido, por exemplo, o Ayrton Senna era um cara idolatrado, cara. Representava muito. Então, essa noção de pátria num campeão de um torneio internacional com a representatividade, então dava uma noção de pátria que você vê, começa a perder esses caras, você começa a perder a essência, cara. O que é ser brasileiro? Que orgulho eu tenho? Aí a gente tem algumas representações de brasileiros que não são as melhores imagens, se eu pudesse ser bem polido em dizer isso agora. E aí o cara começa a falar, puta, que orgulho que eu tenho de ser isso, sabe? E aí você começa a olhar para outras nações. Mais, né? E aí você começa a olhar para outras nações e fala, não, cara. Mas de fato, estamos falando de algumas coisas interessantes. O que você viu? Você vê que a nossa conversa começou assim, né? Eu nem perguntei. Não, peraí, eu só vou falar do charuto pra gente não passar. Pra fechar o... Que, ó, Romeu e Julieta é uma das marcas mais conhecidas do portfólio dos charutos cubanos. São totalmente feitos à mão com tabaco de Vuelta Abajo, a melhor região de produtos de tabaco do mundo. Blends de força suave a média que encantam pela riqueza de sabores e a quantidade de aromas. Um oferecimento, então, aqui, um oferecimento ao Thomas Smirnoff, que me iniciou nesses negócios aqui. Foi ele? Foi ele, cara. Nossa viagem lá, eu nunca tinha experimentado e eu gostei, cara. Não, e é levinho, rapaz. Levinho. É muito... Rapaz. Bom, é isso aí. Então, você ficou curiosa pra saber do charuto, é isso aí. Cara, que engraçado, né? Mas te agradeço pelo presente também. O cara presenteou a gente pra caramba e a gente quer, de certa forma, também te entregar esse momento como um presente, cara. Obrigado. Que você seja você curta esse momento. É um momento que, assim, acho que todo mundo que sentou aqui sempre curtiu. Então, a gente deseja que você curta muito e fale aquilo que você desejar. Eu tenho uma... Antes, vamos só falar então concluir dos Estados Unidos, depois eu quero ir pra uma pergunta que todo mundo gosta de fazer. O que você viu também nessa nação que você fala, cara, esses caras são bons em tudo, velho? De fato, né, quando você tem uma noção, você fala, pô, esses caras acertaram em tudo, assim, eu tenho minha opinião sobre os americanos, mas qual é a tua? O que você viu lá? Não, eu vi um povo que é orgulhoso de ser do país e defende o governo, mas eu também vejo um povo que valoriza o tempo. Tudo é por hora lá. Tanto que os produtos são mais caros do que os serviços que são caros, né? Então, ao invés da pessoa cortar a grama, ele prefere contratar alguém para cortar a grama, para ele usar esse tempo com a família. Pelo menos aonde eu vivo, eu percebi isso. E o que mais? O que você tem assim que você fala, pô, aqui... Eu acho que é um país que tem um friction menor nos departamentos, across os departamentos. Aqui é tudo muito complicado, muita volta, muito atravessador, muito problema, muita gente tentando puxar o tapete para tentar ganhar lá na frente. Lá você faz o que tem que fazer, o que você decidiu fazer, você vai ter uma vida justa. Se você decidir ser músico, se você decidiu ser médico, claro, com as devidas proporções, mas você vai ter um salário adequado e você vai conseguir viver bacana. Não é aqui que às vezes as pessoas vão trabalhar numa loja, é o primeiro trabalho, não consegue ficar muito tempo, não tem um career progression, não tem como pagar muito, é visto talvez como um subemprego. Cara, são coisas boas, assim, ó. Diante da pergunta que eu te fiz, é uma nação que te deu muitas oportunidades, né? Porque afinal de contas, 16 anos lá, 16 anos lá, quantos anos foi? A gente já sabe dessa brincadeira, né? Quem olha pra esse cara, se você tá no Spotify, no Deezer, pô, você tem que correr pro YouTube depois e olhar pro nosso convidado aqui, porque esse cara tem... Se fosse uma mulher, eu jamais faria uma exposição nesse nível, assim, né? Porque eu sei que não ficaria legal, mas 42 anos de idade, rodou de pneu cheio. A água dos Estados Unidos tá... O cara, pô... Né, o cara, pô, redondo. Então, cara, você tá redondo.
Cara, é muito tempo lá e eu acho que você curtiu esse lugar. Você saiu daqui, o que te motivou a ir pra lá, assim, nesse ponto? Então, mas deixa eu falar uma coisa que você falou. Você curtiu ir pra lá. O fato, sim, eu curti. E eu tentei buscar alinhar o que eu sinto com a realidade que eu tô vivendo. Eu não acho que eu vou viver os meus melhores dias estão por vir. Eu não acho que vou ficar guardando muito dinheiro para um dia. O que temos é o aqui e agora. E eu sempre, num olhar interno, eu sempre percebi que eu gostaria de ter uma experiência lá fora. E eu fui para cima e decidi fazer acontecer. E só desisti quando deu certo. Então, eu prezo muito pelas palavras decisão, coragem e dúvida. Nós vamos falar disso, cara. Eu acho que você tem o dever divino de entender quem você é. Por isso que cada um tem uma digital diferente. Cada um tem um conjunto de skill sets que foi desenvolvido só para você. E você está estrategicamente naquele ponto, nasceu naquela família, morando naquela cidade e está tendo essa jornada para você usar e, na minha opinião, ser uma extensão divina de Deus, ou como você chamar, naquele lugar. Cara, esse é um pensamento muito rico. Veja só, eu ia te perguntar, você pensa em voltar, mas você me deu agora uma ideia interessante. Não é sobre o que eu quero daqui 20 anos, é sobre agora. Porque não existe amanhã, isso é claro, né? Eu acho que quando a gente pauta os nossos planos pensando que eu tenho controle sobre os meus próximos 10 anos, dizendo daqui 10 anos... Cara, pra mim, é muito besteira porque eu não tenho 10 anos, eu tenho agora. Então, agora, onde é que eu posso ser bênção no lugar que eu estou, sabe? Onde é que eu posso... desenvolver as pessoas que estão comigo, amar as pessoas, né? Os seus próximos 10 anos começam a ser construídos agora, né? Então, isso que você falou é muito interessante, porque muita gente vive frustrada ou vive sem um propósito, porque às vezes ou tem um marco muito específico, então assim, eu quero viver para chegar em tal cadeira, eu quero fazer tudo para ter um X tanto de dinheiro. E aí, um dia, pode ser que a pessoa alcance isso, né? E aí, isso é um propósito finito, né? Não tem como a gente tirar mais nada dali. E depois disso? Eu acho que tem os controllables e as coisas que a gente não controla. Nós controlamos o que a gente sente, nós controlamos como a gente age, nós controlamos... A gente pode fazer um plano, mas, na minha opinião, eu acho que é Deus que vai nos dirigindo e esse futuro é feito a 4 mãos. Então, você tem coisas dentro de você que te dão sinais. E como você falou, quando a gente olha para alguém, a gente está olhando as decisões que essa pessoa fez até aquele momento. Se você é um atleta e você tem uma rotina de dieta e uma rotina de treino, isso vai se mostrar no seu corpo. Assim como se você tem esse autoconhecimento. Quando você detectar certas situações, você vai entender onde você deve ir. E é aí que vem a decisão, é aí que vem a dúvida. A dúvida, ela divide. Tudo que é dividido não tem força. Então, tenha coragem de ser você. Não ter coragem de, tô numa festa, vamos pular na piscina. É coragem de falar, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. Então, eu preciso tirar essas distrações. Eu acho que a vida é muito rápida e a gente não para entender como que eu estou me sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Isso é... O que me incomoda em você é alguma coisa dentro de mim que não está resolvido. E a gente vai passando... rápido nesses momentos e it's not about us, né? Quando a gente está numa conversa na empresa e a pessoa se exaltou, provavelmente não é sobre o que você falou. Às vezes ela teve um dia ruim, então voltando como profissional de compensation e total rewards, né? Não é só onde que a pessoa está na faixa, é onde que ela está nessa jornada dela. Quais são os skills que levou ela até ali e que momento que ela está vivendo. Trazer essa conversa para a mesa, para o gestor. Pegar esse feedback, conversar com a pessoa também nesse ângulo. Cara, qual é a tua posição hoje? Que empresa você está? Hoje eu estou como um Total Reward Head da divisão Américas. Então eu tenho Norte América, Latim América. E qual é a empresa? É uma empresa que chama Spirax Sarco. Spirax Sarco.
O que eles fazem? É uma empresa de engenharia. Hoje eu tenho essa cadeira lá. Cara, e... Assim, né? Pode eu falar. Pensando... Que agora tem várias coisas... porque você falou que é das Américas, né? Como? Como? Acho que a pergunta é isso, né? Porque são realidades tão diferentes, né? Como que você concatena tudo isso, assim? Como é que é o seu dia a dia, assim? Como é que é a sua equipe? Porque eu acho que em casa, né? Ou seja lá onde você tá ouvindo isso, mas acho que as pessoas têm essa dúvida, né? Quando pensa, putz, o cara tá cuidando, né, Duas das regiões Américas. muito... Como que você alinha? Qual que é essa equipe? Com quantas pessoas você conta ali? Qual que é a dinâmica? Deixa eu falar high level, né? Uhum. Existe um HR head em cada país ou uma região. Então, tenho uma pessoa no Canadá, tem uma pessoa nos Estados Unidos, tem uma pessoa que cuida da região do Latim América, que é lá, Colômbia, os países menores, Colômbia, Peru, Chile, e tem uma aqui no Brasil. E aí existe o core da política, né? Essa é a nossa filosofia, a gente vai pagar nesse percentile, a gente vai estar acima do mercado nesses benefícios, ou vamos estar at market nesses benefícios. A gente vai lead the market, a gente vai pagar um pouco mais no começo do ano, para que no final do ano a gente fique at market. Então, essa filosofia, ela é global. E a gente aplica na realidade de cada país. E aí, em parceria com o HR, a gente implementa e faz um plano estratégico. Quando que é o dissídio? Aqui a gente não tem dissídio, lá a gente tem. Mas quanto que é o mérito? Quem que está abaixo? Qual que é a nossa estratégia de promoção? E a gente vai trabalhando junto, alinhando com a gente chama de grupo, não headquarter, a gente chama de grupo, com o grupo. Cara, é muito legal isso, Eu queria amarrar no ponto agora que ele tem um tanto de filosofia em cima disso. Em que momento você está da faixa? Porque olhar simplesmente para a faixa e dizer quanto é hoje, beleza, mas em que momento eu estou na faixa determina uma série de olhares. Como que é o meu nível de experiência, como que eu me relaciono com esse negócio, qual é o meu fit cultural. Isso ultrapassa as fronteiras de remuneração especificamente. E a percepção de valor também. Exatamente, percepção de valor. Então, como é tratar esse tema, cara? Porque no fundo alguém deve estar dizendo, cara, filosofia pra caramba, mas no final eu tenho uma tabela e eu tenho que trabalhar dentro da faixa. Mas não necessariamente, não é só esse o controle. Quando você tem a chance de expandir, você tem a chance de mostrar à pessoa outras perspectivas para olhar para um mesmo cenário e falar, caramba, eu não imaginava. Né? Eu olho pra você agora aqui, mas se alguém estiver atrás, vai olhar a tua cabeça, vai saber se tá faltando cabelo ali ou não. Eu sei que não tá, porque o cara manteve o topete. Mas não é? Eu tenho outras perspectivas sobre o mesmo objeto, né? Então como que você pensa nisso? Eu acho que a nossa função... Pode aproximar de você. O especialista de Total Reward, ele tem que ser um parceiro estratégico no business, não só uma função de suporte. Então você não tem que ser reativo, você tem que ser mais proativo. E qual que é o valor que a gente traz para a mesa? Não é só falar onde a pessoa está na faixa. É entender da estratégia da empresa quais são as funções que move the needle, que faz com que a estratégia vá para frente. Quais são, não as personalidades, mas quais são as pessoas que estão flag como succession. Por que elas estão ali? Então, trazer esse tipo de conversa para a mesa, mais do que essa pessoa está abaixo do mercado, alguém pode pegar ele, ou aqui está tendo muito turnover. Por que está tendo muito turnover? Aqui não está tendo turnover. Isso é bom ou ruim? Pode ser ruim. Às vezes a gente pode estar pagando a mais. Essas pessoas que estão no 75th percentile são todos high performance ou são pessoas que estão ali por causa de tempo de casa? Se estão por tempo de casa, qual que é a característica em comum delas? É que elas de repente se encontraram no trabalho, elas se encontraram com a cultura, ou elas têm líderes que elas gostam, os líderes estão ali ainda. Então, é você trazer esse olhar diferente para a mesa, para ter essa conversa estratégica. Porque no final das contas, os executivos podem sair, porque eles têm que cumprir aquele objetivo. E geralmente o HR fica por mais tempo dando suporte para vários executivos. Então, o nosso trabalho é como que eu dou suporte para esse executivo para ele cumprir o objetivo dele. Então, você entender o objetivo dele,
entender sobre a perspectiva dele, sair da sua cadeira, ir a campo, entender realmente como a posição é. Não só falar, não, para mim fazer o enquadramento eu preciso do job description. Às vezes o job description não foi atualizado há anos. Você realmente entender como as coisas se conectam, entender como foi a evolução daquilo. Eu tenho posições que no Canadá é de um jeito, mas a mesma posição no Brasil é outro. E no Chile é diferente, porque lá é um time menor, então tem mais 3 coisas que essa pessoa faz, como está o span of control. Então jogar essas coisas para o executivo e falar, olha, a gente vai ter que pagar um pouquinho a mais aqui dá para pagar um pouco menos. E se tiver 2 candidatos, por exemplo, se você quer pagar, sei lá, 110 e um tá 105, outro tá 70, não é só pegar o de 70, porque isso você vai criar um problema para você. Se aquele é o valor que você acha que tem que pagar e que se aquela pessoa tem aqueles skill sets, paga o que tem que ser pago. Traga uma consistência na política. Tira os subjetivos. Eu sei que tem a arte do que a gente faz, mas tenta trazer as regras e mostrar que você é fair com o que está sendo feito. Muitas das perguntas que a gente recebe é por que John recebe mais que Mary? Porque, né, como que a gente ajuda o manager a explicar isso? E como que a gente casqueia essa informação para os funcionários, para eles entenderem, né? Tem umas palavrinhas ali que já... porque fica na rotina, então você já manda em inglês, né? Pra mim, É que vem vocês na vão me cabeça ajudando em inglês aí. já. Deixa eu te perguntar. Sentar nessa cadeira e contar e responder as nossas perguntas é algo que te deixa confortável ou te tiram da zona de conforto? Acho que responder pergunta é tranquilo. O que tira da zona de conforto é o ambiente que a gente está aqui, né? No podcast. Mas é o que eu amo fazer e é o que eu faço todo dia com os meus business partners. É responder pergunta, conversar com pessoas. Né? Me fala um pouquinho sobre... Nós vamos falar sobre... Você falou 3 coisas. Decisão, coragem e dúvida. E para começar a falar disso, cara... As pessoas sempre gostam que a gente comece perguntando assim, quem é o convidado? Dá uma descrição pra mim. As pessoas querem sempre colocar alguém numa caixa, né? Fala assim, me dá uma caixa que eu consiga entender. Assim eu já delimito as paredezinhas, eu defino você quem é e pronto. Eu queria que a sua definição fosse ao longo da conversa. E por isso que a gente seja bom nas perguntas que a gente vai fazer, Fê. Que sejamos bons, né? Porque, de fato, eu quero que você mostre um pouquinho de quem você é sem eu te colocar dentro dessa caixinha. Vamos falar sobre mediana, mediocridade. Você acha que a maioria das pessoas... E agora é muito para remuneração. E você vai entender por que eu disse... De onde vem a palavra medíocre? Se você está ouvindo não agora... Não é uma ofensa. Não é ofensa. Mas vem de um comportamento mediano. Vem do meio, do que está ali. Não é lá nem cá, mas está ali. É o morno. Existe uma tendência de mercado muito forte em seguir esse meio. Porque esse meio me traz segurança. Né? Ele diz assim, cara, não é lá nem cá, é aqui, porque aqui, cara, quase que a gente divide as possibilidades de erro e fala, e a grande maioria das pessoas gosta de se comportar aqui. E agora eu disse isso por quê, cara? Porque você é um cara de remuneração, porque você é um cara que tá dentro desse tema, que essa analogia é muito interessante pra gente, mas sobre as decisões, quando eu olho pro teu pilar coragem, é um pilar que tem que trabalhar nos desvios padrões, cara? É um pilar que tem que ter, que pouca gente desfruta e que, cara, talvez você não vai encontrar exemplos para dar alguns passos de fé, alguma... Bom, você falou bastante coisa, né? Vamos lá. Você começou falando sobre mediana e eu com a minha experiência de trabalhar em vários mercados, cada mercado tem uma dinâmica. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o mérito lá é 2,5%, 3%. Diferente do Brasil, diferente da Argentina. Então, a percepção de valor, a percepção de compra, porque a gente não pode deixar que o funcionário perca o poder de compra. A percepção é diferente entre os países, então é você entender qual que é a dinâmica do mercado e como você se mantém competitivo naquele mercado. É por isso que não tem one size fits all, né? Não tem como você criar alguma coisa assim, mas tem como você ter um pilar justo, que é onde você se apoia para tomar as decisões, e aí você vai por exceção, você vai baseado na situação que você está vivendo. Então, para mim, eu vejo muito a dinâmica da situação
a dinâmica do mercado. Às vezes tem posições que são super chaves para os projetos dos próximos 2 anos. Eu vou ter que pagar um pouco acima para manter a pessoa e deixar ela focada no trabalho. É aí que a gente entra de forma estratégica, como uma parceria estratégica no business. Ok, você precisa... Eu entendi que esses são os projetos que vão te ajudar como executivo. Então, como que estão essas pessoas? Deixa eu tomar conta deles. Né? Aí você falou quem eu sou. Cara, eu sou um filho amado de Deus, criado à imagem e semelhança dele. Então eu acredito que, assim como Deus, assim como a gente tem o nosso umbigo que mostra que a gente veio de outro ser humano, a gente tem a nossa consciência que mostra que a gente tem uma alma. Eu acho que nesse lugar onde o finito e o infinito se encontram, é onde você entende quem você é e consegue usar o que Deus te deu para deixar o mundo um lugar melhor. Deus precisa de você, Deus precisa de você, Deus precisa de mim. E do que a gente traz para cada lugar. Eu volto no que eu falei, que não tem um amanhã. Não tem esse negócio de eu não estou gostando do que eu faço, eu estou infeliz aqui. Todo mundo tem que trabalhar. Tinha trabalho no Éden. E o que aconteceu no Éden, o jardim do Éden, vocês vão ter que continuar trabalhando, mas vocês vão trabalhar agora fora do Éden. Então vai ter dor, mas o trabalho é necessário. Deus trabalhou. Ele criou no primeiro dia, ele criou no segundo dia, ele criou no terceiro dia. E é um trabalho qualitativo. E para mim essa é a recompensa. É você fazer alguma coisa, olhar e falar, cara, que bacana que eu fiz isso. Que orgulho que eu tenho disso. E não simplesmente fazer a quantidade e falar, eu fiz, pronto, deu certo. Não. Isso cria um desgaste. E isso cria pessoas um pouco mais velhas, infelizes com o que elas fazem, ou com o que elas fazem. Porque aquilo elas não se recarregam fazendo aquilo. Você tem que entender o que faz você recarregar. São pessoas, é atrás de uma planilha, é entregar flores, é o quê? É gerar que tipo de valor? A sua profissão de fé num podcast corporativo, como você fez agora, você acha que é um ato de coragem? Ou pouquíssimas pessoas fariam isso? Eu acho que você me perguntou quem eu sou e esse sou eu. Uma coisa é quem você é, outra coisa é como você está. Hoje eu estou... Quem está Felipe? Felipe está hoje numa cadeira, numa empresa que tem a sede em UK. Cuido hoje meu escopo tem alguns países da América Latina e América do Norte. Hoje eu estou assim. Amanhã eu posso estar em outro lugar, mas eu continuo assim. Essa garrafa aqui é uma garrafinha que é um recipiente. Ela está com água. Ela pode estar com suco, ela pode estar com vinho. Isso não modifica... É um recipiente, mas o que você coloca lá dentro, o que você faz com isso, é o diferente. Aí também a gente pode entrar já em percepção, né? Cada um tem uma percepção baseada naquilo que vive, no ambiente que viveu. Então, o que é percepção, o que é verdade? Bom, eu fiz essa pergunta e você me trouxe vários pensamentos aqui. Ser ou estar, muito bem, você disse quem você é. Essa identidade, ela é única, imutável, pode estar com suco, pode estar com água, pode estar com for. Eu falei sobre a coragem imediana, porque muitas vezes um ato de coragem, ele implica em fazer uma coisa que ninguém está fazendo, ou falar alguma coisa que ninguém tem coragem de dizer. Mas essa definição de coragem, você está se comparando com o fora. O coragem, ele vem de dentro. É você estar alinhado com você. É você ter coragem de ser você. O terceiro ponto foi coragem que você trouxe. E é importante isso, porque veja só, quando você está alinhado com você, independe do que está fazendo. É o lance de uma estratégia corporativa. Cara, qual vai ser a nossa estratégia? Vai ser algo totalmente desalinhado com o mercado. Mas por quê? Porque, cara, nós estamos alinhados com o que a gente quer, com a nossa visão, com o nosso propósito. Então, o que eu decido fazer aqui agora? O que a gente está alinhado internamente, cara. Bora! Eu trabalhei numa empresa que o CHRO começou como part-time na empresa e ele
era vendedor e foi crescendo e teve várias posições. Depois virou Area Manager, Regional Manager, e até que ele era bom com... Ele tinha essas strengths de mexer com pessoas e virou o CHRO. Eu conheço algumas pessoas que fizeram entrevista e falaram, nossa, eu não quero um CHRO que não cresceu no RH. E outras acharam isso uma coisa super bacana. Que bacana que o CHRO não cresceu no RH. E que ele está vindo e tem essa outra vivência. Então, assim, ele foi galgando isso até ele chegar ali. Ele teve coragem de não só sair de talvez uma carreira e uma trilha, mas de... Ele era bom de resolver problema, ele era bom com pessoas, ele era bom de entregar, ele é bom de resultado. E é isso que a gente quer. Quando... Vou falar um pouco de Davi. Tem uma história na Bíblia, em 1 Samuel, que é quando Davi matou Golias. Golias era um gigante. E Davi, ele era novo, ele era uma criança. Quantos anos ele tinha? Como se estima? Eu acho que ele tinha uns 20, por volta de 20, 23 anos. Então, ele chegou para levar comida para os irmãos. E quem quiser saber um pouco mais da história, está em 1 Samuel 17. Ele viu aquele gigante falando mal do que ele acreditava. Então, assim, ele não falou assim... Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Ele falou assim, qual que é o certo a fazer agora? Qual que é o certo a fazer? E eu tô aqui e eu vou fazer isso. Então, quando você depara com coisas, situações que acontecem na sua vida, as pessoas que eu conversei, que CEOs, CFOs, eles têm certas personalidades que eles gostam de você falar, cara, isso talvez não funcione. Talvez essa pessoa, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que talvez essa pessoa não esteja na cadeira certa, eu não vejo essa pessoa como um executivo. E eu não vejo por isso. Minha concepção, pode ser uma concepção limitada, mas é esse tipo de conversa que a gente tem que ter. E tem gente que tem medo de fazer isso. Não vejo isso nos americanos. O que é certo fazer agora? Eu gostei dessa tua pergunta para representar esse monte de coisa que a gente disse. Porque diante desse ato, por exemplo, de coragem da história de Davi que você conta, o que é certo fazer agora? O cara tá blasfemando contra o meu Deus. Pô, tá todo mundo aqui vendo essa parada e não acredita que esse é o Deus que cuidou da gente, que fez... Não, o certo aqui é calar esse cara. Pô, mas qual é que é, velho? Seu tamanho, pô, você não é o cara, você não é guerreirão. Eu falo, não, o que é certo agora? Ele também não é um cara que é uma coragem destemida como um maluco, né? Porque eu gosto muito, eu sou um entusiasta desses temas. Davi não era trouxa, Davi cuidava de ovelhas no campo. Davi tinha as ferramentas e as armas necessárias para matar os animais que atacam. Então ele falou, bicho, se eu já lidei com um urso, se eu já lidei com feras maiores, com leões, pô, bicho, eu acho que dá pra ir pra cima desse cara aí. Mas eu não vou, e aí a grande lance dele, que eu acho espetacular, eu não vou com a minha força, com o que eu confio, mas quem vai à minha frente é o Deus Altíssimo, é ele que luta essa batalha. E quando ele vai pra cima do gigante, aí já era, né? Porque ele não é sobre mim, não é a minha história, não é a minha coragem, é a coragem que vem do Deus que me alimenta, assim, né? Por isso que eu falei da tua profissão de fé. Tá vendo como esse tema se junta? Sim. O que é certo a fazer? Teve gente que passou por aqui provavelmente e falou assim, cara, eu não quero dizer, porque talvez alguém vai, sei lá, vai achar, pô, o cara é crente, não necessariamente, né? Como é que eu me posiciono em determinadas conversas ou coisa? Quantos gigantes não nos aparecem? Entrevistamos aqui o Rodrigo, o Rod Mendes, que é inclusive paciente da Melissa. E foi muito legal o papo com o Rodrigo, porque ele falou, os gigantes que me aparecem é uma montanha que ele escolheu escalar, cara. Como é que eu encaro essa parada? É com isso aqui? É com essa coragem? Como é que eu busco? Como é que eu alimento esse negócio? E o que é certo fazer agora, né? Eu acho que mais do que o que você faz, é como você faz. Você tem que fazer o certo sempre. Mas é como você faz. É aí que você mostra. É aí que você se torna uma extensão do que você acredita. É você fazer com respeito, fazer com educação, fazer como se fosse você ali recebendo aquilo. Você tem alguém que não está performando, ok, teve os avisos, teve feedbacks claros. O cara vai ter que ir para casa e falar com a esposa. O cara pode ter um filho.
como que você está entregando essa mensagem. Uhum. Então, não é deixar de fazer o que é certo, mas é fazer o certo de uma forma que você honre a pessoa que está escutando. Cara, isso é muito Que é como doido. você gostaria de receber. Aí sim você está representando Deus. Uhum. Ou luz, ou energia, da forma que você acredita. Então, não é que eu estou trazendo uma espiritualidade para o trabalho, e eu tô tentando trabalhar de uma forma que eu olho no espelho e me orgulho de quem eu me tornei. Uhum. E falo, cara, que bacana que você fez isso, como você fez isso, onde você chegou. Uhum. A gente escuta muitas perguntas, assim, né? A gente já entrevistou muita gente também e perguntou muito sobre propósito, sobre como que a gente pode construir um propósito, encontrar um propósito, se a gente constrói ou se a gente encontra, né? E como é que a gente aplica isso no trabalho. Muita gente relaciona muito um propósito de vida com o trabalho, né? E a gente já trouxe isso de várias formas, assim, de uma discussão de que às vezes as coisas não estão necessariamente associadas. Mas aí é o que eu gosto de brincar, né? Que onde eu vou, eu tô. Então, se você tem um propósito, você carrega ele para onde você estiver, né? E aí, pensando agora, assim, na cadeira que você ocupa hoje, assim, você acha que a cadeira veio antes do propósito, o propósito veio depois da cadeira, as coisas vieram juntas, você consegue encontrar as duas coisas no meio do caminho? Como você faz isso, né? Eu acho que as coisas vêm na hora que tem que vir. Né? E você também, às vezes, não se sente preparado. Eu já vi muito potencial em pessoas que a pessoa não via nela mesma. E também já viram potencial em mim que eu também não estava enxergando. Uhum. Então não tem esse na minha opinião, de talvez chegar primeiro. Eu acho que chega na hora certa. Uhum. E quando você está aberto para abraçar aquela causa. Eu acho que o esforço também é uma coisa importante para você. Sabe quando a borboleta está quase virando borboleta? Se você ajudar ali, ela não vira borboleta? Tem que ter essa pressão, tem que ter essa força. É por isso que eu gosto do esporte, por isso que eu gosto de fazer coisas que me tirem da zona de conforto, Uhum. que eu me sinta bem. Uhum. Né? Sim. É um desafio, né? É. E a coragem tá muito conectada com isso também. São os pilares Você tem que ter do coragem para Felipe. ser você. É. Tem. E pra ser você em lugares onde você não está necessariamente confortável, É. né? Porque às vezes a gente tem Acho muito que aí disso, é o grande né? desafio, né? Você comentou um pouco da Melissa, né? Uhum. Eu para quem não sabe, a Melissa, ela tem um produto da Neural e faz a bússola. Melissa esteve com a gente em dois, porque o do Rodrigo Mendes ela era comentarista aqui no lugar Isso. que a Fernanda está. Eu fiz a bússola, achei muito legal, porque é uma ferramenta que eu não encontrei no mercado e me ajudou a mapear certas coisas que, para mim, o diferencial foi quem você acha que você é e quem você realmente é. E aí ele ajuda você a fazer esse gap, porque tem uma percepção que muitas pessoas não falam. Ou já tem muitos testes manjados, a pessoa meio que sabe como responder. Uhum. Então eu até desenvolvi com ela uma forma de entregar que a gente até desenvolveu um código que é SOUL, que é Soul. Se você quiser, escreve para ela que ela te manda. Você que está ouvindo a gente aí, só escrever para ela. E é uma forma de que é um autoconhecimento que você faz que te mostra essa percepção. Por que ela é importante? Porque o que eu lembro que me despontou assim e que me tirou da média foi quando eu tive coragem de ser eu mesmo indo na contramão. Às vezes o meu trabalho começava aqui e terminava aqui, mas eu quis entender, eu quis desafiar e foi super desconfortável. Mas depois eu consegui ver os frutos daquilo e foi assim que eu consegui raise the bar. As pessoas, cara, não vai entregar isso pro Felipe, cara, ele vai voltar para você e vai te perguntar, já faz o negócio direito. E aí todo mundo começa a pensar assim, começa a se envolver. Então, e isso você muda o lugar que você tá. Eu acho que é isso que é legal. É você estar se sentindo bem com o que você faz e orgulhoso. Subir a régua. Você falou um jeito de elevar o nível, né? Cara, é muito interessante isso. Não há como você ser corajoso num ambiente que te dá conforto. Você vai ter que demonstrar coragem num ambiente que isso, exige, né? o que você falou. Se você pede coragem ou se você diz que você é corajoso, você vai ser exposto a situações em que você vai precisar ser corajoso. Toma, usa essa parada aqui agora, né? Não é isso que você quer ser? Então beleza, então eu vou te pôr em situações pra você exercer isso. Cara, isso é muito doido. Exatamente. Não adianta, você quer...
Você falou assim, eu quero, sei lá, eu quero ser mais paciente. Legal. Aí você entra um cara no trânsito da tua frente, moendo. Aí você fala, pô, filho da mãe. Pô, você pediu, cara, pra ser paciente. Pô, exerça, né? Você tá no controle. Você falou uma coisa que me fez lembrar uma situação que eu queria muito trabalhar numa empresa. E eu consegui ter uma proposta para trabalhar. Mas eu pedi mais entrevistas. Já pensou, o cara te faz uma proposta e você fala, preciso de mais 3 entrevistas com diferentes business partners, porque eu tô tentando investigar, tem alguma coisa que eu tô querendo investigar mais da cultura. Existem... Já ganhou aí. O cara já fala, pô, já tá dentro 2 vezes, porque ninguém chega e faz uma parada dessa. E era uma empresa, assim, que eu queria muito trabalhar. Porque eu sentia que era meio que uma extensão minha trabalhar ali. E quando eu fiz essa entrevista com outros 3 profissionais, eu senti que a cultura da empresa ia me forçar a ser uma pessoa que eu não seria. Eu não estaria bem comigo mesmo. Então, por mais que eu entregasse, aquele ambiente ia me forçar a ser alguém que eu não era. E isso ia me deixar triste ou magoado, enfim. Eu decidi não aceitar. E foi difícil. A gente nunca vai saber como é que seria. Mas eu fiz essa investigação interna e falei, e aí? Porque é uma loteria, né? Você não sabe como é que é lá de verdade. Ok, agora que você passou, tá aqui realmente o que você vai fazer. Mas eu decidi fazer isso. Eu decidi estar numa empresa em que valores são parecidos com meus. Sustainability também são coisas que eu acredito. É aí que eu vou exercer os meus skill sets para deixar o mundo melhor. Cara, pra chegar num nível desse, então vamos lá. Você tem que saber o que você quer. Você tem que conhecer a si mesmo. Esse exercício de conhecer a si mesmo é uma parada muito dos filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo, cara. Vai lá, investiga quem você é, pra você dizer não pra quase tudo. Só pra dizer sim pra aquilo que realmente importa, né? Mas são 16 anos nos Estados Unidos trabalhando com remuneração. Quanto tempo de remuneração? Como você começou? Não contamos isso aqui, né, pô? Não, eu comecei como programador, desenvolvedor. Desenvolvia Pascal, C++. Nossa. E fui trabalhar numa empresa onde eu tomava conta de um banco de dados de RH. E eu achei o pessoal muito bacana de RH. Diferente um pouco do pessoal mais de finanças, de marketing, que eram outras personalidades, assim. Como é que os caras são? Não, eram mais... Como é que os caras de marketing é? Não, marketing, assim, totalmente oposto da minha personalidade. Era mais, assim, não começava a reunião no horário, não seguia a agenda e só vinha com problema e não com solução. Nossa, cara, parece que eu conheço, cara. Não é todo mundo, né, mas... E aí eu fiz um amigão na departamento de RH e o cara falou, cara, tem uma posição aqui em Sales Compensation e você sabe bastante de Excel, você não vai programar, mas você pode fazer uns macros, essa sua cabeça tabular pode ajudar muito a desenvolver uns projetos. Então, as pessoas podem continuar fazendo os pagamentos e você pode vir automatizando as coisas, porque eu amo automatizar, fazer coisas pegar coisas e fazerem elas ficarem melhores. E aí eu entrei nesse mundo de compensation e comecei a ver, eu entrei pela portinha de sales compensation, pagando os vendedores. E aí depois eu fiquei alguns anos lá, depois eu fui para... Eu falei, ok, eu já entendo como funciona a parte variável, mas como funciona agora o salário base? Aí eu mudei para o Broad Base e também fiquei um tempo. E aí os nossos gerentes eram sempre o pessoal que estava no Executive Comp. Eu falei, cara, agora eu preciso saber como é que é Executive Comp. Só que o Executive Comp eu não achava na época que eu tinha as competências, porque é muito falar com o executivo ligando, como é que funciona o meu pagamento, tá em board meeting, fazer board material. E eu falei, cara, eu quero fazer um stretch assignment para aprender.
E tive várias oportunidades, mas também trabalhei pra caramba. E aí foi aí que eu tive o exposure em Executive Comp. E aí eu me senti assim, poxa, eu sei o ciclo todo, né? E aí eu comecei a assumir a área e aí comecei ok, deixa eu entender mais benefícios agora. Porque eu acredito no total compensation, como que isso se integra, né? Porque na hora de você, por exemplo, fazer uma contratação, não é assim quanto você ganha. Olha, esse é o pacote de benefícios, é como que você, é o value proposition. E aí eu fui crescendo na área, me apaixonei e estou até hoje. Como é esse teu processo? O que você estuda? Agora eu falando profissionalmente, pessoalmente, onde você debruça? Como é que você faz? Como é que é esse teu processo de se conhecer? Porque o tempo inteiro você está fazendo isso, né? Não é um negócio que aos 42 anos, na marca dos 42 anos de idade, eu já sei tudo que sobre mim. Cara, não sei, né? Você vai se descobrindo. Como é que você exercita isso? Eu tenho um processo meu que eu faço todo ano, que chama Wheel of Life, que é a roda da vida, que tem é como uma pizza, e eu dou uma pontuação para vários segmentos, tipo dinheiro, relacionamento, hobby, e baseado nisso eu faço um planejamento para o próximo ano. Então eu tento entender onde que eu estou naquele momento e o que eu tenho que melhorar. E muitas pessoas não têm o interesse de fazer isso com elas mesmas. E cansa. Isso é uma coisa conhecer a si mesmo é um negócio não, incomoda. isso é uma coisa, porque eu tenho que conviver comigo mesmo e nós somos os nossos maiores críticos. Então eu faço esse exercício me ajuda a focar em certas coisas. Aí eu começo a achar pessoas que já estão lá ou mais à frente da onde eu gostaria de estar. Mentores. Poxa, eu preciso desenvolver mais esse relacionamento. Quem que é bom aqui na empresa que isso é natural? Fernanda. Ok, Fernanda. Vamos tomar uns cafés de vez em quando. Deixa eu entender como que essa espontaneidade surge. E vou tentando não copiar. Porque eu acho que todo mundo tem tudo dentro de si. Eu acho que nós temos as ferramentas dentro da gente. Mas elas não estão desenvolvidas. E aí você conecta com pessoas que te ajudam a virar uma chave ou ativar. Florescer ali, né? Tem gente, cara, que senta e vai conversando com todo mundo. Eu não sou essa pessoa. Aí eu começo a ver como que eles agem, que tipo de assunto que eles puxam. Aí eu tento e vou, e vai dando certo. E assim, de 1 a 10, se eu sou 3, não é que eu vou querer ser 7. Eu quero trazer mais pro 5. É um ponto que eu tô sendo intencional em arrumar. Cara, eu vou no aniversário com a família, beleza. Vamos conversar um pouquinho com cada um. Deixa eu ser intencional nisso, não só ficar no meu canto. Então, assim, existem coisas que você vai determinando. Você tem que definir uma métrica, né? E aí você define aquela métrica e tenta fazer. Parece chato, né? Mas eu acho isso super legal. Cara, você é um cara mais... Tem a ver com perfil. Mais analítico, mais... Não que o seu perfil é chato. Mas analítico. Mas é analítico, Mas é muito legal a intencionalidade das coisas, cara, porque a oferta do mundo hoje, ela é extremamente exaustiva, cara. Exaustiva. E quando a gente... todo o tempo alguém vai falar pra você ler alguma coisa, pra você assistir alguma coisa, pra você consumir alguma coisa, pra você... E você fala, cara, e agora? E aí você tem a sensação de que você tá devendo. Cara, em vários momentos eu me sinto assim. Mas vamos conversar sobre isso. Coragem é também você entender e você ser intencional no que você quer accomplish, o que você quer fazer. Porque o mundo vai te trazer distrações. Então, a minha pergunta para vocês e para o público é: quem que é você sem distração? Porque se a gente for olhar os homens de antigamente, Davi tinha 20 anos quando matou o Golias. O cara, né, quantos anos tinha Pedro Álvares Cabral quando descobriu o Brasil? Cara, eles morriam cedo também, mas eles faziam muitas coisas cedo. Então, essas distrações vão te tirando, vão te deixando numa zona de conforto. Então, não se sinta... É ok falar não, cara. Cara, não... Desculpa, não vou assistir Games of Thrones. Não vou assistir... nesse momento da minha vida, eu tô tentando buscar outras coisas. O que me traz energia não é isso nesse momento. Cara, olha, vamos falar dessa questão, então.
Na teoria, você vai envelhecendo, na teoria. Não é nem na teoria, é assim. Por uma lógica que a gente imaginaria, você vai envelhecendo, vai ficando mais sábio, vai ter condição de ter discernimento. Mas não necessariamente, certo? Porque, por exemplo, se a gente pega alguns jovens, você citou alguns exemplos, por exemplo, pega o Davi, ou pega, sei lá, um Caleb, que era um jovem também dentro do povo ali dos israelitas, um cara, super jovem, destemido, corajoso. Jesus com 12 anos, então os relatos que a gente tem, por exemplo. E a gente tem outras pessoas. Com 12 anos deu aula para os... Deu aula. Fernanda com 30. São caras que muito cedo entenderam esse lance de se conhecer, de saber para onde está indo, de dizer não para tudo aquilo que é distração e tudo mais. Você hoje está dentro de uma área que apoia os negócios do ponto de vista financeiro. Afinal de contas, você decide. É a contrapartida do aluguel da mão de obra do cara e tem que ser algo super justo, sério. Cara, é um negócio muito grande. Como que você enxerga a juventude, de certa forma, americana, que é que você está envolvido ali? Qual é o nosso gap com relação às gerações que tiveram muitos jovens fazendo coisas incríveis para a sociedade? E o que talvez pode parecer incrível hoje não ser, sei lá, hoje a gente produz muito conteúdo, faz muita coisa, mas de fato, será que isso realmente mostra um jovem mais sábio? Quer falar disso? Sei lá. Eu acho que dentro de uma empresa tem várias gerações, né? Então você tem que ter uma estratégia de como se comunicar com cada uma delas. Não tem como você achar que uma coisa vai funcionar para todo mundo. Isso é ser muito naive, né? Muito ingênuo. Essa é a minha estratégia de comunicação. Você tem que apelar para... Então, assim, lá eles batem muito no ponto da diversidade, da inclusion, qual que é o value proposition, fazer coisas juntos que ajudam o meio ambiente. Só que são empresas públicas, são empresas grandes, né? Aqui eu sei que tem empresas menores que ainda estão tentando sobreviver. Mas eu acho que o jovem lá também troca de trabalho para poder ganhar um aumento, também é impaciente. O jovem aqui é o jovem de lá também. É tentar falar com eles. E eu vejo também até que ponto a gente também, nas estratégias, e aí agora é assim, né, que é o risco agora de ser mal entendida, mas o que eu quero dizer é assim, até que ponto a gente cede, abre mão nas estratégias para acolher uma juventude que a gente olha e sabe que eles estão ansiosos e querendo correr atrás, e assim, até que ponto a gente também não deveria em algum momento dizer assim, calma, né? Tipo, sabe, esse negócio, esse lance de carreira acelerada, de muitas opções, muitas possibilidades, e uma juventude que não sabe, às vezes, direito o que quer ainda, qual a velocidade que as coisas acontecem, que as coisas, às vezes, precisam de tempo. E aí eu não tô dizendo, assim, que ou a gente cede para um lado e cede para o outro, ou o que tá certo e o que tá errado. Tô dizendo, assim, que a gente, na cadeira de remuneração, a baita responsabilidade que a gente tem de balancear essa relação também, né? De até que ponto a gente cede para agradar uma geração que está entrando no mercado e que está demandando coisas diferentes, que está abrindo os nossos olhos para questões, né, de discriminação, de, enfim, várias questões sociais que antes a gente, às vezes, não estava exposto, né, não tinha consciência, e ao mesmo tempo também que está vindo numa energia, numa velocidade que quem já está há mais tempo sabe que não é assim que o negócio vai ser a longo prazo, que vai funcionar a longo prazo, né? E aí a gente, remuneração, balanceando as estratégias para poder acolher essa galera, mas ao mesmo tempo ir dando um ritmo sustentável, né? Eu trabalhei em uma empresa um tempo atrás que a gente estava com muita dificuldade de contratar pessoas de IT, né? Tecnologia, principalmente jovens. E a gente tinha um sistema de grades que a gente decidiu dar stock options para os analistas que estavam nessa trilha de tecnologia. E depois de uma pesquisa que a gente fez interna, a gente viu que, cara, eu não quero saber de stocks. Eu quero dinheiro no meu bolso. Eu quero agora. Mas era impossível o cara não ver o valor dos estoques, porque os estoques estavam crescendo. A gente levou pessoas que estavam na empresa há mais de 15 anos, 20 anos, e falou, cara, eu comecei aqui, olha como é que tá agora. Fizemos simuladores, mas não teve ressonância com aqueles adolescentes, ou com aquela geração. Então a gente rolou um valor médio dos stock options para o salário,
fizemos uma estrutura maior para que eles recebessem mais upfront. E aí eu vim com, por exemplo, o turnover, o relatório de turnover, e falei, olha, essa é a jornada dessa juventude. Quando a gente fatia por idade, a gente vai ter 1 ano e 18 meses, no máximo 2 anos com esse pessoal. Então, como que vai ser cada ponto? Como que a gente vai touch essas... qual vai ser o nosso touch point com cada profissional que entra em cada ponto da jornada? Como que a gente mostra que ele está gerando valor? Porque os caras querem ping-pong na sala deles, querem trabalhar remoto. Falei, cara, como que o cara não vê o valor das ações? Como que isso pode fazer com que ele tenha um futuro? Mas isso não teve ressonância. Então, a gente se adaptou. Então, a gente... carve-out, né? A gente pegou essa população. Pegamos também project managers, por exemplo, que é um skill que a gente viu que é premium. E a gente pegou algumas dessas posições e fizemos algumas hipóteses. Será que vale a pena ter esses profissionais num outro país? Qual país? Vamos para Shanghai? Vamos para a Índia? Vamos para o México? Vamos entrar em contato com alguém lá. Continua aqui? Se for aqui, quanto que a gente paga? Qual que é o preço do turnover? Então, quando você senta na mesa com um executivo e fala, não é que eu estou querendo mais dinheiro, é que eu estou querendo mais dinheiro, mas olha aqui as outras métricas que eu estou seguindo e como que eu vou falar se sucesso aconteceu ou não. Isso traz confiança e você consegue ter um business case para escalar. E eles te dão essa oportunidade. Mas você tem que estar à frente, você tem que ser proativo. Só de mapear e achar e já descobrir que esse tipo de oferta, os estoques, não funcionariam, já é dar um passo interessante. Pô, aplicou o programa, mas não teve aderência. Tem movimento rápido. Vamos errar rápido, vamos mudar a direção, né? Então, de fato, o que uma empresa tem que ter, ela não pode esquecer. Cara, o que a gente quer aqui de fato? A gente quer que o negócio prospere, que ele dê frutos. Né? Fazendo a analogia dos frutos, não é isso que o teu mestre espera de você? Sim. Que você dê frutos, que adianta uma árvore ser bela e ela não dá os frutos. Então, desse ponto de vista, cara, eu entendo muito bem, assim, algumas atitudes de coragem. Porque por mais que o mercado mostre que isso possa ser uma ação, ela não tem aderência. Se não tem aderência, meu negócio não caminha, então vamos tomar uma decisão logo. Vamos mudar de país. O que a gente pode fazer nessa movimentação? Eu fiz uma brincadeira sobre o dar frutos. Seguindo essa linha, o que você imagina? Porque isso vai calhar um pouquinho sobre os modelos de compensação. O que você relaciona sobre a maneira como você acredita, quem você é e o lucro? Como é que você olha isso para o negócio hoje? Você acha que é algo que faz sentido? A fé e o lucro não faz? Como que você lida isso nos pacotes? Porque, pô, eu poderia pagar muito mais, mas eu tenho que contrapor a eficiência operacional desse negócio. Como é que você relaciona esse tema com a tua fé, cara? Bom, eu falei que tem as dinâmicas dos mercados, né? Então, eu procuro entender, junto com os parceiros de finanças, como que é o sucesso. O que é sucesso? É ter mais margem? No plano estratégico, o que a gente quer crescer naquele ano. E uma vez que você tem essas métricas, você tem que entender o que significa para você o plano se pagar. Quanto que a gente está gastando com o turnover. E chegar num acordo de como isso é calculado. Uma vez que você chega nesse acordo, você tem que fazer uma proposta. Eu vou ser polêmico. Eu acredito que empresa não só existe para dar lucro. Eu acho que ela tem que... É um dos pontos que ela tem que ter, mas ela também existe para proporcionar uma solução para um problema. E o ser humano, através dos skill sets divinos dele, é onde vai ajudar essa empresa a alcançar essa solução de problema. Se você pegar uma empresa que... Poxa, vamos todo mundo que trabalha com pessoas em lojas pagar tanto. Mas é justo isso? Por que esse tanto? Se você fizer diferente, você vai criar um pouco de mal-estar. Mas é uma luta que deve ser lutada? De repente é. De repente você desponta e vê as consequências. Então não é só seguir o que está escrito ou fazer. O RH, eu vejo que tem
muitos profissionais preto no branco, assim, tipo, ou é assim, a lei fala que não pode abrir no sábado. Mas é isso mesmo que a lei queria falar quando foi escrito naquela época? Não tem uma forma que a gente pode fazer? Então, ter esse jogo de cintura é super importante, por exemplo, para você estar em outros países. Como que a nossa política é executada nos outros países? Tem algum roadblock? Como que a gente overcome isso aí? Poxa, mas aí a empresa não vai dar tanto lucro. A gente vai ter que gastar muito. Mas a gente tem que ter uma presença lá. O GM, o financeiro, o comercial. O que é mais importante aqui? Você quer ter mais visibilidade, e aí você vai desenhando alguma coisa junto. Mas você vai ajudando a liderar isso. Não de forma reativa. Cara, é um tema muito interessante. A gente estava numa discussão aqui, eu acho que falamos um pouquinho, não sei se era o Linhares, com quem que a gente falou, falando de salário digno, salário, né, um pouquinho desses posicionamentos. Já tivemos algumas conversas aqui, né? Porque se relaciona, de fato, cara, a gente pega a Constituição Brasileira, artigo 170, daí a gente vai entender lá, para que uma empresa serve? Cara, ela tem que dar lucro também. Porque ela tem que ser sustentável, o também. Mas ela tem que desenvolver a sociedade economicamente, os arredores. Você tem uma responsabilidade sobre o patrimônio, porque assim, pô, você tem muito, então como você consegue transformar isso para economicamente desenvolver uma região, né? Então existem essas responsabilidades. E eu te perguntei isso justamente porque, cara, a gente está diante de um fato muito curioso. A gente pega algumas empresas, e o posicionamento é: qual que é o piso? Paga o piso. Paga o piso. Mas será que o piso pode trazer dignidade? Isso. Cara, eu estive num cliente... essas histórias a gente só pode contar o milagre, mas a gente não pode contar o nome do santo, né? E foi muito doido isso, porque diante da conversa com um público específico, falando... os caras disseram: cara, mas veja só. Você acha que dá pra falar de avaliação de desempenho com um cara que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo e com os descontos ele vai ganhar abaixo de R$1.000? E naquela hora, cara, o silêncio que... A dificuldade que você lembra, eu falei, o silêncio importava ali agora, né? Mas, cara, muito doido isso, né? Porque, de fato... Então, será que nesse momento, a pauta de remuneração... E aí, cara, depois você começa a trafegar nos pontos, você vê que essa pauta de remuneração, ela não caminhou porque não era um assunto... E os caras falaram: poxa, a gente tinha isso na pauta, mas falaram: vamos tocar depois, porque de fato não impacta nos negócios, a gente está pagando um valor ali dentro do que é o mínimo, estamos respeitando a lei, como você disse, mas será que é só isso? Será que eu não tenho que me preocupar com a sustentabilidade daquilo? Será que as pessoas que estão ali estão minimamente ganhando para ter? Pronto. Esse aqui vai ser o caso. Agora eu lembrei, o Adeilto também a gente falou disso. Os caras que pagavam os pães com mortadela e levavam, né? Cara, o cara só podia comer um pãozinho ali na manhã. E ele contou esse caso. E aí descobriram o quê? Que, o cara... entraram um dia no segurança, um cheiro no vestiário dos caras. Falou: opa! Abriram um vestiário de um cara, tinha lá 4, 5 pães de mortadela que ele pegou ali, escondido, tá levando pra casa. Pô, e aí foi um negócio que foi uma sensibilidade interessante, porque os caras falaram: mano, demissão. Cara, por que isso? Cara, porque eu não... Olha isso, cara, era de chorar, foi de chorar, a gente ficou emocionado. Porque, cara, eu tenho um pãozinho desse cedo, mas meus moleques não tem. Caraca, cara, tipo... Entende? Então, até que ponto... uma regra ou um determinado... Ele molda algo que não é sustentável. Isso, perfeito. E a empresa voltou e falou: cara, não, cada um pode pegar o quanto quiser agora. Porque a gente não sabe a realidade. Tá, isso foi uma dose, foi uma solução para algo mínimo, mas pode ser muito maior. Por isso que eu te disse sobre isso, porque a relação de sustentabilidade no mundo sobre esse tema, ela tá sendo questionável hoje. Se uma empresa só existe para fazer essa parada, mas ela ferra com tudo, as pessoas falam: não consumo mais teu produto. Por quê? Porque o teu produto... Cara, essa terra aqui, a gente não tem um plano B. Não tem uma terra B, né? Você fala assim: vamos arrebentar com isso aqui tudo e vamos... Não tem. Então, como é que a gente vai cuidar dessa parada? E é por isso que os temas hoje vêm à tona. Então, será que é só multiplicar pra caramba, ou eu tenho que ser sustentável a ponto de conseguir gerar riquezas e que as pessoas tenham condições de consumir e a gente faz um ciclo, né? Isso é óbvio que é discussão. Os americanos discutem sobre a esquerda e a direita, falam sobre esse tema com diferentes pontos, mas no fato é isso. Não tem uma terra B, cara.
Não, esse é um ponto super legal, porque é isso que eu quis falar com relação ao lucro. Não é só para dar lucro, porque você pode fazer, por exemplo, um scorecard com todos os seus total rewards, né? Compensation, todos os benefícios e falar, esses benefícios aqui eu vou pagar acima do mercado. Então, se você pagasse no mercado, você teria um pouco mais de lucro. Mas eu quero ter esses benefícios e quero que a nossa cultura seja regrada por esse tipo de comportamento. Eu trabalhei numa empresa que todos os encontros com todos a força de vendas eram feitos nas cidades. E a gente movimentava hotéis, a gente alugava centros, a gente fazia catering, né? Ia lá para fazer a comida. Então, não era só a empresa, mas a gente fazia um movimento, a gente deixou a cidade, que era o headquarter, uma cidade muito melhor. A gente dava bolsa de estudo para pessoas. Então, assim, quando teve desastre, tipo hurricane ou tornados, a gente tinha um fundo que a empresa match tudo que você dava e ajudava essas famílias, e a gente tinha essas histórias. Então, não é assim, a gente teve 1 ou 2% a mais do que o semestre passado. É assim, olha, a gente tá tendo lucro e também a gente conseguiu ajudar a comunidade assim, e aí traz uma história. E isso é super gratificante. O ser humano não é só o trabalho, também tem essa dimensão que não pode ser esquecida. Eu acho que a gente quando a gente começa a dar uns nomes, a profissionalizar umas coisas assim, acho que a gente acaba se distanciando um pouco da essência. Isso. Mas desde o começo da humanidade, a gente precisou se juntar para conquistar coisas, assim, em grupos, né? E uma empresa é um conjunto ali de seres humanos que se juntam para construir alguma coisa. Isso tem que gerar e distribuir a riqueza, né? E a gente acaba profissionalizando o termo empresa, e aí a gente dá um nome de lucro, e aí dá um nome de stakeholders, e aí vai dando um nomezinho para um monte de coisa, e a gente se esquece que, na verdade, tá todo mundo em grupo para todo mundo ganhar, de fato, alguma coisa. Sair, né, uma relação de gerar e distribuir a riqueza, né? E aí os nomezinhos acabam confundindo, porque daí vai... Não, aí a gente foca no... então é dinheiro. Pra quê? Pra gente continuar em grupo, pra gente continuar gerando a riqueza e distribuindo a riqueza, né? A gente visitou uma empresa É, em Jacto. Pompeia, uma cidade ao lado de Falar Marília. o nome do... Nesse caso, a Jacto é declarado, existe, então por isso a gente vai falar, eles contam essa história, eles querem proclamar essa parada. A Jacto, a gente falou um pouquinho antes da nossa chegada aqui, eu não terminei de contar, porque eu falei, vamos deixar pra contar aqui. E Shinji Nishimura. Esse cara veio lá do Japão, ele falou assim, cara, eu quero ir pra cidade onde a linha do trem acaba. E acabava em Pompeia até então. E ali ele começa a construir a Jacto, cara, com base... A Jacto, né? Aparelhos de irrigação. Então, ele usava... Pulverizadores, Usava aquele cara que usa aquela mochilinha e usa aquele pulverizador assim. Começou com esse produto, eles têm muitos outros. Mas qual foi o lance desse cara, velho? E olha que louco. Esse cara tem um instituto hoje lá, que conseguiu desenvolver... Esse instituto trouxe SESI, Senai, um dos melhores Senais do Brasil tá lá. SESI, desculpa, FATEC e Senai. E tem uma estrutura, tem colégios, tem muita coisa. Eles querem trabalhar para que Pompeia, cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, seja a melhor cidade das menores para se morar no Brasil. Que bacana. É muito forte. Só que qual foi o lance desse cara? Passados 30 anos de Brasil, construíram a Jacto e tudo mais, ele disse assim, eu quero devolver para esse povo, mande o lance de nação, a gente começou a falar de visão, eu quero devolver para esse povo que me recebeu tão bem, algo incrível. O que é que eu posso fazer agora? E aí ele abre esse instituto. Só que nisso ele já tinha um colégio técnico que se formava. Ele tinha um monte... Cara, são muitas ações que essa empresa faz. Tô falando o nome por quê? Porque nunca foi segredo, né? E nós tivemos o privilégio de conhecer de perto. O que ele enxergou nisso, cara? Ele falou assim, esse meio de produção... Cara, o cara tá ouvindo e falou, puta, esses caras são esquerdistas mesmo. Não, esse meio de produção que precisa dar lucro,
Mas não é porque ele precisa ter margem. Por quê? Porque para eu desenvolver a minha região, eu preciso que ela gere grana, cara. Então eu não excluo também essa parada. Perfeito. Eu vou construir para que as pessoas tenham acesso à educação, cultura, etc. Então o cara quer fazer dança, quer fazer luta, quer fazer isso. Esse instituto dá condição para as pessoas da região que não necessariamente trabalham nessa empresa usufruir dessa parada. O que você cria? Você cria um povo mais letrado, com condição de conhecer a si mesmo. Ah, mas você é responsável do governo, isso é responsável... Não, cara. Isso é responsabilidade minha. A partir do momento que eu vejo meu vizinho passando fome, eu posso dizer que ele, vá... Ou eu posso alimentar esse cara. Ou eu posso dar condição para ele entrar no mercado novamente, sei lá, com as forças que eu tenho. E o massa dessa história da Jacto é que eles fizeram um livro muito bonito, assim, né? E teve o Shinji, né? Nishimura, que é o fundador. E aí os filhos, enfim, a família, acho que já estão na terceira geração, né? E aí eles têm um livro muito bonito que conta a história da família junto com a história da Jacto. E o livro ele é organizado assim, tem uma nascente, que é esse fundador, e aí os afluentes, que são os filhos, os netos, os que dessa nascente distribuíram ali, e eles vão desaguar no mar. Então, no mar é o propósito deles e tal. Então, eles constroem todo o livro legal. com esse formato. A nascente, os afluentes, e todos desaguam no mar, né? No propósito. E a parte legal, Felipe, é que no livro você fala, é só coisa linda, né? Que nada, meu. Aí eles começam a mostrar as tempestades que rodeiam a família e as coisas nesse propósito, as brigas. De poder, né? Quando você pensa numa relação, assim, né, não necessariamente só porque tem dinheiro envolvido, mas é porque a gente é ser humano, né? A gente tem ego, tem um monte de batalhas internas ali no próprio processo de autoconhecimento, que aí quando se choca com o autoconhecimento do outro, Isso. a gente tem que encontrar um divisor comum ali, né? E aí eles contam tudo isso no livro, é muito bonito, assim. É. É uma lição de liderança. Falamos sobre várias coisas, né? Sim. O que eu achei legal que você falou é... Ele estava devolvendo, né? A vida nos foi dada de graça. Como que a gente devolve para o mundo? Como que a gente devolve? A gente devolve sendo a nossa melhor versão. Como que é a nossa melhor versão? É a gente se entendendo o que nos energiza e fazendo mais daquilo e fazendo menos do que não nos energiza. E se fazendo parcerias com pessoas que te completam. É por isso que um dos meus core values é time. A gente precisa de pessoas para accomplir outras coisas. Então você só se conhece se você entender e você parar, tirar as distrações e entender, cara, isso me faz feliz, isso me deixa satisfeito, isso não me drena. Eu consigo trabalhar a semana inteira e não chegar detonado em casa e viver pelo final de semana. Porque isso não é justo com você e com quem está ao seu redor. Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe sempre falava assim, o filho de tal pessoa nasceu e vai chamar Gabriel, porque o chefe dela chama Gabriel. Cara, quem que vai dar o mesmo nome do filho pro chefe ou de alguém que trabalha na empresa? É porque a pessoa admira aquela pessoa. Então aquela pessoa tocou tanto a vida daquela família ou pessoa que fez com que, cara, eu quero que meu filho tenha o mesmo nome que você. Hoje eu não vejo mais isso. Porque hoje todo mundo graças a Deus que já deu meu horário e vou parar de trabalhar. Ou que pelego, né, cara? Tipo, eu quero me sacanear, só vou evitar. Não é? Então, assim, poxa, você tá sendo uma pessoa na sua empresa, às vezes o trabalho é chato, mas o que você tá fazendo com as pessoas, como você tá fazendo, às vezes é aquilo que vai tocar, é aquilo que vai ser lembrado. Né? Vou implementar um sistema. Ok, mas dê valor a quem está implementando. Então, tudo isso marca. E aí você chega no final de semana, cara, trabalhei pra caramba, mas eu tô feliz, eu tô bem. Eu tô bem pra não ser o melhor na empresa e o pior dentro de casa. Também pra ser a minha melhor versão como pai, como amigo, como filho. E aí você não perde essas energias, porque você tá de olho. Ao invés de você simplesmente acordar e falar, nossa, como é que eu vim parar aqui? Se você se olha no espelho, você não tem orgulho de quem você se tornou. A gente tem que ter orgulho de quem a gente se torna. Cara, que forte isso, cara. É sobre o legado, né? Que a gente deixa. Você é intencional em tudo isso? Ou tem coisas que acontecem... Olha, eu era mais... Eu era um pouco mais fechadão, assim, mas eu tenho como
eu estou sendo intencional em ser mais leve. E tenho feito atitudes para que eu ande de uma forma mais leve, porque a vida também não é só essa caixinha que a gente vive. Então eu tô ok em ir sem planejar muito, mas claro que ir na direção que eu acho que tem que ir, mas deixa eu ver a beleza que tá aqui. Porque a nossa visão ela é muito limitada. Às vezes você vai para ver uma coisa e tem uma pessoa que te dá um ângulo e você fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu consegui crescer mais profissionalmente depois que eu entendi, primeiro, como que eu tô lendo em o que eu tô falando para você. Às vezes eu tô muito incisivo e tem que ser assim. Cara, não é assim que tem que ser. Então, olha, e se nós fizéssemos assim? E deixa eu tentar, de forma genuína, entender o que você tá falando. E me colocar no seu lugar e ver se é uma opção tolerável. Depois que eu comecei a fazer mais isso, eu comecei a ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Cara, você sabe que em 2022 estávamos lá nos Estados Unidos, te conheci. Você estava muito focado. Tipo, você estava focado no evento. Cara, tô aqui no evento, vou participar e tal. E esse ano você teve uma postura, tipo assim, cara, eu vou me enturmar com esses caras, assim. E você, pô, curtiu pra cara. Você conheceu todo mundo, cara. Eu tô fazendo a leitura. Você não teve uma pessoa que acho que você não parou pra dedicar um super tempo e se aplicar. Então, quer dizer, não que isso seja totalmente programado, mas eu acho que tá muito no drive seu, de dizer assim, eu quero... Como que é? Eu quero encontrar a beleza que é aqui. Eu, no evento em Atlanta, eu participei só de algumas reuniões. E deu certo aconteceu de eu conseguir participar mais. E um dos meus... O que sucesso significa para mim? Eu falei, eu preciso também conversar um pouco com as pessoas do evento, entender mais o que eles estão passando, porque não é possível que só eu esteja passando por certas coisas na companhia argentina, né? Então, é um lugar que tem pessoas que falam a minha língua, no sentido de compensation, né? Não é... Você trabalha no payroll, né? Sabe o que é compensation, sabe o que é total rewards. E eu também fui com o objetivo de também estar saindo da minha zona de conforto e falar, cara, deixa eu conversar mais com esse pessoal. Deixa eu também fazer uma troca, né? Pode ser polêmico e eu tive uma conversa boa com meu irmão sobre isso. Eu não acredito em networking. Eu acho que as coisas vão acontecendo de forma natural. Não assim, eu vou num evento e lá... Eu não sou esse cara. Eu não simplesmente vou num evento e vou, oi, tudo bem? O tempo tá ruim. Não, eu não sou eu. E eu tenho isso dentro de mim quando eu preciso, mas eu preciso ser a melhor versão minha. Não preciso ser fake. Ser fake. Mas, cara, tava tão gostoso lá, né? Tava. E um dos meus objetivos é, cara, eu vou falar um pouquinho com cada um pra entender o nome, pra eles lembrarem. Olha, se você estiver passando por isso, eu também passei, pode entrar em contato, a gente vai trocando. E nessas trocas é quando a gente diminui que a gente multiplica, né? Que legal, cara. Ter o discernimento pra fazer isso e... Pô, achei super interessante. Pô, conhecer você nessa segunda versão foi muito maneiro também, né? Nessa segunda versão também. A gente ia falando 2.0, né? Porque, pô, sensacional, cara. A gente teve momentos muito legais ali. Curtimos muito, cara. Aquele jogo de beisebol foi maneiro, do começo ao fim. O final ali, que a gente se encontra todo mundo, agradece por aquilo, né? Porque de fato é um grande privilégio, assim. Não é todo mundo que tem a chance de conhecer um outro país, da gente experimentar coisas da nossa área, do que a gente trabalha, com visões diferentes, poder desfrutar de um momento super gostoso, né? Cara, isso é um baita privilégio, sabe? Espero que a Fer curte esse privilégio ano que vem também, a cara dela. Eu também tô esperando. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Boa, aqui, palavra de sabedoria. Não era pra acontecer, não era. Ou pode ser só aquela coisa de conforto, assim, não era pra acontecer. Eu também tinha algumas coisas marcadas, mas acabou que foram canceladas e você vai trocando a asa do avião conforme ele vai voando, né? Nossa, que chique. Eu geralmente falo que eu troco o pneu do carro. É que cada um é na sua situação, né, Fer? Cada um fala daquilo que vive.
Cara, que maneiro, cara. Meu, e... Cadê esse seu celular aí? Deixa eu ver esse negócio. Você tem um jeito curioso no teu celular, né? Você é um cara... Olha isso aqui, mostra pra câmera aqui, ó. Por que no seu celular não tem foto? Deixa eu tirar aqui. Sua, da família. O que tem aí no teu celular, cara? Conta pra quem tá vendo. Isso eu achei super curioso. Falei, meu... O meu celular aqui, eu tenho... Eu poderia ter a foto da minha família, mas o que eu decidi ter é um lembrete do meu versículo favorito e dos meus valores e de quem eu sou. Pra mim, toda hora, quando tá pegando o celular, lembrar quem eu sou e tentar ser fiel a essa pessoa. Uhum. Então, E quem é você segundo o teu celular? Se alguém levar Então, teu celular embora, vai descobrir quem é você. Eu sou um filho amado de Deus, criado com um propósito. A imagem e semelhança dele. Assim como você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. E vocês também. E é isso que eu acredito. Então, às vezes, quando a vida traz alguma coisa, ou vem alguma lembrança do passado, ou alguma coisa que aconteceu no momento que você fez alguma coisa por algum motivo que não foi como planejado, você continua sendo um filho amado de Deus. E aquilo foi só um evento que você tem que só dar a volta por cima. Como é que é aquele ditado? Levanta a poeira e continua. Isso não mudou quem você é. Qual que é o verso? Quais são as palavras que te representam? Conta aí. Você quer contar, de fato? Eu não tô perguntando, mas eu não sei, né? De repente eu tô sendo intrusivo demais. Eu gosto do versículo que é Gálatas 6,14. Uhum. Eu vou pegar a versão em português aqui. Que é: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, eu tenho uma obrigação divina de viver no meu propósito, de fazer aquilo que eu gosto. Eu já tive oportunidade de trabalho que talvez iria ganhar mais, mas eu não ia estar sendo eu. Não era uma coisa muito analítica, era uma coisa mais com pessoas, e eu não estava pronto naquele momento. Então, eu poderia ter ficado feliz naquele momento, com aquele aumento, mas acho que talvez eu iria drenado para casa. E a gente vê muito isso com bons engenheiros que se tornam managers, né, gerentes. O cara é um excelente engenheiro, um excelente técnico, mas ele não é um bom manager. Então não é que o cara tem que continuar seguindo. Tá ok de continuar ali. Uhum. Então esse bate-papo a gente como profissional traz para as pessoas, né, essa reflexão. Uhum. E eu também gosto de algumas palavras. Quais são elas? Eu gosto da palavra ser diligente, persistente. Eu gosto da palavra time, esperança, trabalho, fé, propósito, família, amor e liberdade. Então, o que eu estou fazendo vai me trazer uma certa liberdade, vai me trazer esperança, é uma coisa que vai me drenar. Então, eu tento equilibrar as minhas coisas através disso. Uhum. Que legal, cara. Em todo tempo que você desbloqueia a tela, isso acontece Aparece. muitas vezes. E não só quando eu desbloqueio, quando meu filho precisa usar o telefone, ele vê também isso, me pergunta às vezes. Uhum. Então, é uma forma que eu tenho de estar... Essa é uma falar forma quem você é. contemporânea de, ao invés de escrever nos umbrais das portas, você escreve no umbral do teu tem gente que decide, nada contra. Tem gente que faz tatuagem, tem gente Sim. que tem alguma lembrança no carro, um adesivo. Eu achei interessante fazer isso, porque eu estava nessa busca interna e todo ano eu reavalio, vejo se é isso mesmo. E por anos tá igual. Uhum. Então isso tá bacana. Legal, cara. Naquelas 3 coisas que você definiu o sucesso, né? Que eram coragem, dúvida e Decisão. decisão. A dúvida, por quê? Assim, eu fiquei curiosa, assim, porque decisão e coragem, pra mim, tá bem claro, assim. Acho que é mais natural a gente associar isso com sucesso ou com, né? Eu acho que a dúvida, ela divide. A dúvida, a etimologia é divisão, né? E a divisão não é certeza. Então, se você tá na dúvida, decide. Decisão é um sinal de saúde. Mesmo que seja para ver que deu errado, mas decide. Porque a dúvida, ela paralisa. E a gente não pode estar parado. A gente tem que estar em movimento.
Mas a dúvida, ela existe, né? A gente não pode A negar dúvida também, existe. né? Porque tem gente que acha assim, né? Que eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo de vida, um alvo. E a dúvida acaba virando quase como se uma forma de... Aquilo que tá querendo me tirar do meu... Mas a gente não pode fugir, né? Do tipo, se eu tenho um objetivo e em algum momento eu duvido daquilo ou eu me questiono se eu tô fazendo certo ou errado, a gente não pode se apegar a esse momento de dúvida como algo que quer me tirar do caminho, mas talvez algo que vai realmente confirmar que eu tô... E se tirar também, às vezes, a gente tá no caminho errado mesmo, né? Às vezes a dúvida também livra a gente, né, de situações. A dúvida, ela é um sinal de saúde mental. A dúvida, ela paralisa. Nossa, então eu tô bem Não saudável. tem o análise e parálisis, né? Que eles falam, cara, entrega logo esse relatório, não fica nessa de, vou massagear, entrega. Né? Mas assim, a dúvida, na minha opinião, ela... Existe a dúvida, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, quem que é o louco que vai construir uma torre e não vai calcular antes? Então assim, cara, eu vou construir uma torre, tô na dúvida se vou construir, mas deixa eu fazer o meu due diligence. Vale a pena? É aqui mesmo? Eu tenho dinheiro? Eu vou ter que parar no meio? O que eu vou ter que deixar de fazer para que eu accomplish essa tarefa, né? Então, a dúvida, ela é saudável no sentido de você conversar, mas você não pode viver nesse mundo de dúvida. Você tem que tomar uma decisão, você tem que ter a coragem de pular. Imagina o pessoal, Abraão, sai da sua terra. E vai pra onde? Não sei, só sai, cara. Só sai. Sair. Davi, vai lá. Mas vai lá. Eu vou lá. Quem que é esse? Então, a dúvida de quem você é, a dúvida do que você está fazendo, a dúvida de quem você está se tornando. Haja. A única pessoa que pode interferir no seu caminho é você mesmo. Mesmo que isso deixe você triste por um tempo. É importante você decidir. Porque talvez, não que não vai acontecer, talvez não seja o momento ainda. Sim. Né? Cara, eu gosto desse tema. Tem um dos livros que dizem ser um dos livros mais importantes depois da Bíblia. John Bunyan escreveu O Peregrino. E esse livro é muito engraçado porque esse peregrino é um cara que ele vai seguir por um caminho. E durante esse caminho vão aparecer muitos momentos de questionamento. Será que é esse o caminho? E isso é muito importante, porque naquele momento é o momento de sanidade em que eu começo a refletir. É muito interessante, por exemplo, quando alguém te tira o chão. Né? Eu penso assim, eu tô lendo um livro que o cara questiona uma série de coisas. Autores, por exemplo, que vão... como a mente funciona. Quem escreveu esse livro foi um ateu. E eu li esse livro e foi muito chocante para mim. Aquele foi um momento em que me instalou uma série de pensamentos. Falei, pô, que louco. É um outro jeito de pensar. É uma parada que eu não tinha visto. Ele provoca questionamentos em mim que me fazem pensar. Legal, mas e agora? Diante disso aqui, como é que eu repenso? Como é que eu ressignifico? Mas de certa forma eu preciso continuar ainda tomando a decisão. Ou eu falo, putz, agora eu não sei mais nada. O não sei mais nada... é uma parada muito doida, porque se você não sabe mais o que você faz, cara, você não consegue sair daquela neura maluca, né? Então você vai ter resposta pra tudo? Não. Eu acho que, lembra, a gente fala que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então essas dúvidas nos dão condição de mover, mas é mover mesmo, não é parar diante delas, né? Como é que um cientista faz isso? Diante de uma questão, o que ele faz? Ele para diante da questão, ele inicia um modelo de investigação. Vamos entender os buracos negros. Cara, mas eu não tenho uma imagem disso. Tá, mas o que a gente pode fazer a partir de agora? Vamos usar matemática. Quais cálculos a gente pode pré-determinar para? Então, ele continua em direção a uma tentativa de resposta, né? Eu acho que o lance é esse. Vai para uma terra que você não conhece. Mas espera aí, quem que eu vou ter que falar? Só vai. Abraão, caminha 3 dias e vai para um monte que eu vou te indicar. Mas que monte é esse? Como assim? 3 dias? Só vai, cara. Tipo, né? Dúvidas? Muitas, cara. Muitas vieram ali e ele falou, não, eu vou, né? Pô, eu acho sensacional. Cara, que bom que você fez essa pergunta. Eu queria completar ela. Continue. Se você pensar um pouco das viagens de Paulo, ele escreveu várias cartas para várias igrejas. E ele falava assim, tipo, eu vou para Espanha, eu vou para tal lugar. Tipo, ele planejava. Eu acho legal você planejar. Mas eu acho legal também você estar aberto às mudanças que podem ocorrer no meio do caminho. Porque a agenda pode não ser sua, pode ter uma outra agenda para você ali. E você tem que estar ok com isso. Eu planejei um dia ser CEO, mas você se encontrou numa outra posição. Tá tudo bem.
E pode ser que daqui a um ano isso mude, mas hoje tá tudo bem. O importante é que hoje você esteja bem. Então, eu acho legal a gente escrever alguns planos pro ano. E eu não vejo isso em muitas pessoas dos países da América Latina. É muito assim... lá eu vejo bastante. Pô, eu tenho esse plano para daqui a 3 anos e tal. E revisitar isso. E é uma coisa tão simples. Mas também estar ok em fazer mudanças. Ok, eu vou mudar. Eu entendi que eu ia para cá. Deixa eu ir para cá. Deixa eu tentar recalcular. Vamos negociar. E tocar a vida. Ele tá falando, eu tô pensando aqui, eu recalculando a rota, né? Sabe quando você tá na rua? São Paulo é muito doido assim. Puta, e agora? Esquerda, direita, esquerda, direita. Cara, eu tenho que decidir, porque ou eu paro esse carro no meio da rua, ou eu decido. Aí, pô, não vem uma decisão, você vira pra direita. Aí a pessoa, puta, era pra esquerda, Fer. Pô, cara, beleza. Calcula a rota, vamos buscar onde tem o retorno. Mas se você brecar aquele carro na rua, o que você faz com o trânsito? Então, Você para todo mundo, os caras, pá, aí, não sei o quê, pensando tá. um pouco como profissional de remuneração, né? Quantos anos algumas pessoas a empresa não batia a meta? Mas quantos discretionary bônus eu paguei pros executivos? Ah, ninguém vai receber, mas pô, paga ali o VP ali, paga tal pessoa. Então assim, ninguém recebeu. O acordado não foi feito. Por que essas pessoas estão recebendo discretionary bonus? É o fim da picada. Ou CFO, por que isso está acontecendo? Isso aqui não está certo. Ah, mas o cara está 3 níveis acima de você. Cara, não importa. Nosso papel é trazer essas coisas à tona e ter coragem de falar. Não de uma forma que você está julgando, mas isso pode gerar perguntas. Por que você está decidindo fazer isso? Qual que é a sua métrica? Qual que é como você está qualificando quem vai receber? Como você chegou nesse valor? Porque os pagamentos têm que ser através de você, né? Então, não só passar informação, mas trazer essa lucidez. Eu acho que o profissional de remuneração também tem que ser a gente tem que despertar a empresa para esse tipo de coisa. Nos foi dado essa chave. O profissional de remuneração é legal porque a gente tem acesso a muita coisa que talvez outras empresas não teriam. Você consegue ter uma visão bem legal da empresa. E se você se interessar, você consegue entender ineficiências e trazer isso para a melhor funcionamento da empresa. De fato, cara. Coragem, aí vem nesse ciclo interessante. Como é que eu falo alguma coisa que as pessoas não têm coragem de falar ou pergunto alguma coisa que as pessoas não têm coragem de perguntar? Não, e voltando ao que você falou, né? Poxa, o cara não ganha nem um salário mínimo e você está pagando 10 vezes mais isso para essa pessoa ou 15 vezes mais isso. Poxa, 1% aqui ou 3% aqui para esse nível, dá para pagar todo mundo lá embaixo. Poxa, né? Eu sei que ele vem com a estratégia, mas sem eles também, como que a gente balanceia esse budget que a gente tem, que é limitado? Mas qual que é a melhor forma de usar? Tá aqui cenário A, tá aqui cenário B, tá aqui certas consequências. E aí as pessoas vão começar a te trazer mais para as reuniões. Poxa, que legal que você trouxe isso, vamos pensar mais. Que legal esse recorte que você fez. Olha, tem pessoa aqui que tá aqui há tanto tempo e a gente tem contratado pessoas acima deles. Vamos usar esse dinheiro para ajustar essas pessoas. Tem uns indicadores agora que a Bolsa, inclusive a CVM, está pedindo para as empresas de capital aberto do Brasil que é a diferença entre o menor e o maior salário É hoje. o CEO Pay Ratio. É. Qual que é o ratio? Quantas vezes o salário do CEO... E é muito interessante, porque isso traz à tona um pouco desse questionamento, sabe? Cara, como é que vamos trabalhar essa condição de dignidade, né? A gente tá num país subdesenvolvido, tem uma série de dificuldades, cara. Pô, é incrível. Se você quebrar isso em dólares, fala, cara, com quantos dólares um cara vive hoje no Brasil por dia? Então é muito baixo, né? Você fala, cara... Esse tipo de discussão é muito importante. E é muito bom que ela não seja... E óbvio que tem influência política em cima dela, mas de fato, se a gente elimina esses dois lados, fala assim, cara, de que lado tá essa conversa? Tá do lado de alguém que vai ter que comer essa parada. Vai ter uma cesta básica, ou vai ter dinheiro para sustentar uma casa. Quanto vale esse serviço de fato? Essas são discussões, né? Porque de fato, eu posso pagar mais do que esse serviço vale dentro do mercado, mas por que esse serviço vale tão pouco? Por que ele está numa condição tão indigna?
Eu tava passando com a minha mãe é uma mulher que gosta sempre de refletir muito sobre as coisas. Ela falou assim, cara, eu não vejo mais pedreiro jovem. Isso foi minha mãe que falou. Acho que minha esposa também falou, cara. Eu não vejo mais pedreiro jovem, Cara, é verdade. Quem vai construir? Quem vai levantar? Por que é que não estamos mais lá? O que é que acontece com essa mão de obra? Em uma das empresas que eu trabalhei, a gente estava tendo um desafio grande de motorista de caminhão. A Amazon e o Walmart estavam pegando todo mundo. E aí eles tinham um career progression, que eles colocavam, tipo, coisa de exército, assim, tipo, você tá 1 ano... Uma insígnia, assim. Você tem... Você pode escolher que tipo de caminhão, se quer automático, se você quer manual, e você pode virar um líder, e para ver se retia essas pessoas. Aí quando eu fiz o gráfico, eu vi que estava todo mundo perto da aposentadoria já, então a gente ia perder nos próximos 3 anos, sei lá, 25% da nossa força de trabalho naquele segmento. E aí, se antecipando, eu falei, poxa, por que a gente já, quando tem um coordenador nessas lojas, a gente já não começa a falar, olha, você pode ir para essa direção, você pode ter um curso de como dirigir caminhão e tal. E aí deu super certo. E acabou que a gente implementou tipo uma política assim de que a gente ia pagar um premium para quem fizesse isso. E aí a gente calculou quanto tempo que a pessoa tinha que sair, ficar fora do trabalho. Então assim, foi uma iniciativa super legal, porque você se antecipou. Existe um poder em você levantar uma pergunta antes que a pergunta seja feita. É aí que a gente adiciona valor também. Análise de dados hoje, né? Tem que trabalhar muito com isso. Você começa a mapear o mercado e se antecipar. Prognósticos assim, né? Cara, isso tem dentro da indústria da aviação, tem muito disso. Os caras se antecipam a acidentes, muita coisa que eles estudam, detalhes de comportamentos de peças, né, comportamento do cenário, lotações em aeroportos. Ele já começa a fazer, cara, isso aqui pode ser um problema futuro, então a gente tem que mapear agora, porque tem vida envolvida nessa parada, né? Os dados, essa condição de analisar essa massa de informações que a gente tem pode trazer as melhores perguntas, né, antes que sejam feitas. Como é bom... Hoje eu tive que escolher uma frase para o cartão de um aniversariante de empresa do meu time e foi muito curioso porque eu queria... Ela está numa área que as perguntas são fundamentais. Faça as melhores perguntas para você colher as melhores respostas, né? E quando você consegue fazer isso é sensacional. E aí vem esse ponto exatamente, mas para fazer, eu escolhi justamente a frase que Rousseau dizia, assim, para você fazer boas perguntas, você tem que ter noção de que não sabe, e você tem que começar a estudar muito, e a partir do momento que você estudar muito, você tem essa condição, mas você fala, eu consigo formular essas perguntas, né? Falei, uau, tudo vem com base em você se preparar. Cara, você prepara o teu ano, você diz para onde você quer ir, você começa a estudar determinadas coisas, estudar a condição de fazer as melhores perguntas para conseguir colher as melhores respostas, né? Uma das perguntas que eu fazia nas minhas entrevistas e que sempre me falavam que ninguém tinha feito uma pergunta assim. Eu sempre falava assim, vamos supor que você é o entrevistador. Eu falo assim, Emerson, se a gente estiver conversando daqui a 1 ano, se a gente olhar para trás, o que o sucesso significa para você? Nessa posição, o que tem que ter acontecido para você sentir que foi bem sucedido? A pessoa, cara, tem que implementar eu quero um cara que seja o face do compensation para a empresa, tem umas políticas que precisam ser nada disso viria ou veio nas perguntas, ou quando você pergunta o que tem que ser feito nos próximos 90 dias, nada disso veio. Aí você começa a realmente ter uma ideia das dores que a empresa está passando para aquela posição. E aí você faz um planozinho, né? Tá, então o meu takeaway é que você precisa de alguém para fazer isso. Aí você avalia se você quer trabalhar naquilo, se você tem competência para aquilo. E geralmente é uma pergunta que surpreende e dá certo. Com certeza. Então fica a dica. Dá uma noção de, cara, se planeja então para esse sucesso que você Porque os executivos, eles devem ter um roadmap aí de 3 anos ou 5 anos, né? Dependendo da empresa. Ele vai olhar ali, olha, isso aqui é o que a gente tem que fazer, ou esses são os skills que está faltando no meu time. E aí você vai ter uma luz do que você vai estar enfrentando aí, ou no projeto, ou na posição que você está entrevistando. Maneira, cara. Aí é o que move o mundo. Você veio aqui para dizer algo em que a gente não perguntou? A gente tocou em vários assuntos legais, né? Não, só para o pessoal ficar mais animado em
em ser menos reativo e mais proativo. Esse é o meu recado. É isso aí. Com essa chinelada na cara, a gente encerra a conversa de hoje. Que top, cara. Felipe, eu sou muito grato, cara, por tua vinda aqui. Agradeço a Deus por conhecer você, cara, e... Pô... Cara, dividir a caminhada, né? No fundo a gente faz isso, quando a gente encontra pessoas que estão dispostas também, né? O Teatro Mágico tem uma música muito interessante, né? Que os dispostos se atraem, né? Os opostos se se distraem. distraem, exatamente. É muito interessante, porque eu acho que a gente, quando enxerga pra onde a gente tá indo, vamos dar força, cara. A gente vai são momentos em que a gente tem contato, mas que a gente tem condição de dividir determinadas batalhas ou colher um conselho e tudo mais. Pô, sou muito grato por você estar aqui. Fiquei feliz demais mesmo com isso. E eu tenho certeza que esse episódio vai longe, cara. Agradeço vocês também por ter me dado esse espaço e muito bonito o trabalho de vocês. Parabéns também pelo que vocês fazem. Sucesso. Obrigado, cara. Obrigada. Agora a gente vai ter que pagar um lanche pra ele, pra poder... Porque o cara pagou redimir o tudo, nome. aí a gente vai pedir o lanche ainda, daqui a pouco ele chega e fala, não precisa pagar não, que eu já paguei. transferi mentalmente pro cara. Filha da mãe. E você acreditou na história do banheiro, Fer? Não cai mais nessa. Que história do banheiro? Que ele falou- Eu achei que ele tinha ido no banheiro. Então, quando o convidado E chega... a garçonete também, né? Ela falou assim, nossa... Ela olhou seu celular e falou assim, nossa, celular bonitão, né? Preciso juntar uns 10 salários pra comprar. Aí eu falei... Ela, nossa, mas é muito bonitão, muito bonitão. Aí você tá falando do celular ou do moço? Ai, moça, não vai... Que vergonha. Aí, ó. Aí eu me distraí lá, brincando com a moça e Pronto, ele foi lá. não caia mais, né? Nunca mais. Agora nessa aí eu olhei e falei, estranho, beleza. Eu olhei, cara... A hora que chegou eu não vi aquela comanda, eu falei, pronto, filha da mãe. Abençoa a gente, obrigado. Felipe e Uliane. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.